Boa tarde, muito boa tarde. Estamos de volta com mais um Ronda do Mercado, programa onde a gente faz análise técnica de ações, buscando oportunidades para swing trade. Para quem não me conhece, sou Jorge Fila, sou analista CNPIP, que me permite estar aqui, né? Tá fazendo esse tipo de análise para vocês. Mas mais que isso, eu sou um apaixonado pelo mercado financeiro, vivo disso, passo o dia inteiro em cima disso. Também gosto muito de macroeconomia, né? Então, como eu já disse algumas outras vezes, acaba vazando um pouco desse tipo de análise para dentro da análise técnica, mas o foco aqui é análise técnica, ou seja, análise gráfica, né? Para quem ainda não está ainda por dentro de como é que funciona aqui o programa, né? Basicamente, a gente faz uma ronda pelo mercado. O que é isso? É tentar passar pelo maior número de ações que eu conseguir aqui dentro de uma hora, analisando os gráficos dessas ações, buscando justamente oportunidades para o dia de amanhã, né? Por exemplo, né? Se hoje a gente vai pegar aqui fechamento de algumas ações, se a gente vê que tem uma oportunidade, que o fechamento deixou uma oportunidade clara para entrar, a gente diz, olha, pessoal, aqui tem uma entrada, tem uma compra ou tem uma venda, para que você que está aí nos acompanhando e que não tem a disponibilidade como eu de estar o dia inteiro em cima do mercado, possa deixar aquela boletinha já aberta ali da ordem para amanhã. Então, quando o mercado abrir, caso dê entrada, já pega a tua entrada também e aí a gente consegue aproveitar as oportunidades, mesmo fazendo outras coisas, né? Que seja trabalhando, que seja qualquer outro compromisso que tu tenha que não possa estar aqui no mercado. Infelizmente, para vocês, né? Que bom para mim que eu posso, porque eu adoro isso, pessoal. Vamos falar um pouco sobre o dia de hoje, né? Dia 7 de julho, pessoal. Dia 7/7. É um dia que a Argentina quase caiu fora da Copa, né? Poxa, chegou a dar uma esperança pra gente ali o Egito, hein? Ah, que tristeza. Não foi. No final do jogo ali conseguiram virar. Talvez na próxima, pessoal. Até lá, vamos dar uma olhada no mercado, que é o que importa pra gente, né? Uh, Ibovespa na tela, começando com... Ontem foi o dia que a gente fez uma análise de vários setores, né? A gente faz uma análise de índices e índices setoriais mais abrangentes. Gente, hoje só vai dar uma passadinha em Ibovespa e mais uns dois aqui que eu vi que estão um pouco mais interessantes também para a gente dar uma olhada. Ontem a gente viu que Ibovespa estava fazendo essa lateralização aqui mais recente, então vindo de uma alta de novo, né, pessoal? Começou uma queda aqui mais um curto prazo aqui nos últimos 3 meses. Começou a fazer essa lateralização acima da média de 200, entre médias aqui, agora querendo romper um pouco, querendo romper a região de fundos anteriores, que eu tinha comentado com vocês que eu gostaria que ela rompesse essas regiões de fundos. Ontem quase nos deu alegria, né? Ontem não, sexta-feira quase nos deu essa alegria, mas era véspera de feriado dos Estados Unidos, aquela coisa toda, então teve pouco volume. Ontem já voltou para dentro e hoje mais um pregão de queda para o Ibovespa. Não está muito bonito ainda para romper, né? Torcer só para que ele ainda segure acima desse último fundo aqui, desse candle martelo, que não é martelo, né? Mas que eu já expliquei algumas outras vezes. Se não, voltem atrás aí para pegar a explicação. Isso aqui não é um martelo, mas é um candle que representa briga de compradores, que botou para cima, aquela coisa toda. Espero que não perca esse fundo aqui, tá? Então não está muito bom. Eu gostaria de ver isso aqui rompendo esses topos e depois rompendo essa outra resistência aqui desse fundo anterior. Além do Ibovespa, a gente tinha ficado na semana passada muito animado com o IMOB, com o índice imobiliário, e ontem a gente já ficou um pouco mais desanimado e hoje mais desanimado ainda, né? Então ele acabou perdendo a média de 200 ontem, voltando aqui para essa região que poderia ser um suporte, não segurou no suporte, botou um outro candle aqui forte de queda, né? A gente consegue ver que realmente aqui o volume dele está bem alto, né? Um volume já próximo à média, corpo grande, abaixo das médias, todas as médias já, começou a média curta a apontar para baixo. Não ficou bonito, né, pessoal? A gente estava querendo buscar oportunidade de compra imobiliário, agora voltamos para dentro dessa região, vamos torcer para que esse outro suporte segure, né? Mas aqui eu já não estou mais confiante em comprar nenhuma ação do setor imobiliário. O que são as ações do setor imobiliário? Setor de construção civil e shopping centers, né? Basicamente isso. Também o consumo, gostaria de trazer aqui, porque ontem a gente falou que ele tinha chegado nesse patamar aqui de fundos, né? O e-consumo, das ações de consumo, basicamente. A gente estava falando que ele estava querendo tentar fazer um pivô de alta, né? Então ele veio dessa queda, veio caindo ontem, aqui, ontem não, né?
metade de junho aqui ele começou a emendar uma série de altas, chegou numa região de suporte aqui, no caso resistência, né, mas de fundos anteriores, não conseguiu vencer, voltou, segurou no suporte, começou a querer trabalhar aqui dentro, que eu considerei até positivo, né? E se tivesse rompimento aqui, a gente poderia estar vendo um pivô de alta se formando para acabar com a tendência de queda. Pelo contrário, né, pessoal? Ontem a gente viu de novo esse candle forte, que a gente viu no imobiliário, e hoje ela rompeu, infelizmente, esse último suporte aqui que nós tínhamos. Agora é ver como vai se comportar aqui na região dos 2.800, né? Para ver se ele segura aqui se ele segura nesse último fundo, certo? Small caps só para ver como é que tá, mas eu acho que small caps não tem. O small caps ontem já perdeu e hoje segue essa queda aqui também, não vamos nem olhar para ele, né? Vamos voltar para as nossas ações, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre as nossas operações aqui antes, né, que a gente tinha andamento, que a gente está olhando, vamos dar uma olhada ver se andou alguma coisa diferente. Nós estávamos com Caixa Seguridade hoje botou 1,5% de alta. A nossa recomendação de saída, de parcial, tinha ficado aqui nos 20,95. Poxa, por 2 centavos não nos deu hoje, hein? Tava nos 20, chegou a 20,93, hein? Quase, pessoal, quase. Mas tá andando muito bem, né? Tá andando muito bem. Muitos candles fortes aqui. Acho que amanhã, se tudo andar bem, né? Se eu não for ser o azarado, né? Porque por 2 centavos não fazer a parcial e começar a cair, vai ser muito sacanagem comigo, né, pessoal? Mas ela segue aqui, realmente, depois do rompimento das máximas que a gente viu no dia primeiro aqui, né? Ela começou a andar bem, certo, pessoal? A gente também tem comprado, era o GPA, né? O GPA, que também estava se desenvolvendo bem. Hoje continua subindo. Ainda não chegou na nossa região de parcial, que é justamente 28,88, um pouquinho acima aqui, mais próximo da região de topo anterior. Continuo confiante, né? Ela está subindo, a gente vê aqui com gaps de continuação aqui, que indica força, né? Então, acredito que pelo menos essa parcial aqui vai nos dar direto, tá? Sem demorar muito. Na parte das vendas, nós tínhamos Vulcabras hoje segurando justamente onde já vem falando faz tempo, né, nessa região aqui de fundos, dessa região de fundos aqui, assim, que eu falei que é para cuidar, na região entre 13,70 até os 13,45, tá trabalhando um pouco aqui, tá tendo uma certa dificuldade, né, tá batendo bastante vezes aqui diariamente, mas tá vindo ainda acredito que ainda tá vindo com um movimento baixista, né, para o papel, ainda está na tendência de baixa, então eu tenho que acreditar que ele está em tendência de baixa, né, pessoal? A análise técnica diz isso. Quem sou eu para ir contra? Mais de 100 anos de estudo aí já. Acho que já tem mais de 100 anos. Além disso, Vulcabras, a gente tinha uma venda em rente, né? Localiza que ela chegou a nos dar uma sacaneada aqui, né? A gente vendeu já faz tempo, isso aqui já está demorando mais, já está um mês que nós estamos na venda, né, pessoal? E ela chegou a nos dar um calorzinho aqui, eu achei que nós ia quase estopar, mas segurou na média de 200 e hoje está uma queda forte aqui, né? Ainda bem, pessoal. Não gosto de falar muito isso, mas ainda bem que veio essa queda, né? Rompendo esse último suporte aqui também que nós temos. Agora rompendo aqui realmente essas 38,60 aqui, que é esse fundo duplo aqui, sabe? Que fez uma pinça aqui. Esse padrão aqui a gente pode chamar de pinça quase, tá? Que é quando tem um candle forte para baixo e ele começa o outro candle no mesmo patamar de fechamento e sobe. Ou um engolfo, também é um engolfo. Tá aí, ó. Se perder esse fundo, eu acho que desenvolve até nos dar a nossa parcial aqui. Na verdade, acho que a gente nem vai ter parcial, não. A gente vai ter todas as saídas aqui próximo, aqui em 33,65, por aqui nessa região, tá? Vamos ver se a gente consegue levar até lá. Daqui para baixo é caminho livre, né, pessoal? Daqui para baixo a gente pode ver que não tem muita região aqui de trabalho anterior. Talvez aqui a gente vai ver uma certa resistência aqui em 36,60. Vamos ver como é que vai até lá. Mas também nisso aqui eu não vou considerar muito quando eu botar o nosso site no ar, tá? Eu vou tentar pegar mais as recomendações que a gente fez mais recentes, desde que eu comecei a fazer esse programa diariamente aqui para vocês, tá, pessoal?
Além disso, a gente tem INTB3, que foi a última que a gente viu, então vai ser a primeira já da nossa ronda e vamos ver como é que está andando INTB3. Era uma venda que a gente fez. A venda aconteceu ontem, né? Ontem aqui foi a venda, deixa eu ver, a entrada dia 6 ou 7, ontem, vulgo ontem. Hoje chegou aqui já nessa região de suporte que poderia segurar, que eu tinha falado, né? Que é uma região de atenção, juntamente com a média de 200. Segurou, né, pessoal? Vamos ver o que vai acontecer daqui para baixo. Se ela começar a trabalhar aqui e começar a perder força de vendas, né? Aí a gente pode pensar em trazer o stop mais próximo aqui, próximo aos 13,65 por aqui, pelo menos, para pelo menos, se for perder, não perder tanto, certo? Mas eu continuo confiante na venda, tá? Continuo confiante na venda, porque a gente vai olhar aqui os outros indicadores que eu tenho, alguns outros indicadores que eu gosto de ver. A gente está vendo aqui realmente, né, a linha MACD cruzando para baixo da linha de sinal, que indica venda, né, a força vendedora. A gente tem momentum de venda aqui, um momentum bem forte negativo. Já rompeu a linha do 0 a 0 aqui, certo? Então já está negativo. E acho que esses dois aqui já me dão mais confiança de permanecer na venda, certo? Depois de Intelbras, pessoal, a gente tem aqui ISA Energia, setor mais defensivo, né? Um setor que a gente viu que está um pouco mais resiliente, que é mais resiliente geralmente, né? E ISA, não por menos, também é mais resiliente, né? O que a gente está vendo? A gente está vendo que ela veio forte, uma forte alta aqui desde agosto de 2025, né? Como tudo na nossa bolsa, quase a partir de abril aqui, talvez por temas que a gente já comentou, né? Temas de essas coisas todas, o interesse saiu um pouco do Brasil, começou a ter uma saída de fluxo, saindo dessas ações também, ela começou a fazer uma queda aqui, né? E rompeu a tendência de alta, vem nesse movimento de queda até segurar no patamar aqui, nesse suporte de fundos anteriores. E aqui começou a ter uma altinha tímida, muito parecido com Taesa, né, pessoal? Taesa, que é uma outra posição que a gente tem comprado há um pouco mais tempo. E começou a se desenvolver um pouquinho mais, felizmente, Taesa, né? Depois vou dar até para dar uma olhada. Mas aqui a gente vê que ela começou a segurar. Estava vindo num movimento altista, um canalzinho bem curto aqui, né? Quase que um candle por canal de fundo, topo a fundo aqui, mas estava vindo nesse movimento altista. Tentou perder com volume aqui, né? No dia 3. Tentou perder com bastante volume, teve bastante força vendedora. Já se recuperou. Isso aqui é um movimento que eu gostei, tá, pessoal? Eu achei muito bom para a ISA. Eu acho que ela pode, a partir daqui, desenvolver um movimento de alta. O que está me segurando? É justamente essas bandas de Bollinger aqui, que estão fechando, né, pessoal? Estão fechando, que está me indicando que não tem um movimento muito explosivo ainda, né? Gostei de ver isso aqui abrindo com esse movimento mais altista. Mas estamos acima já estamos nessa tendência de alta. O que eu veria aqui, tá? Se eu fosse querer comprar aqui, eu teria um stop, tá, até estaria legal, né, pessoal? Até estaria legal, mas não quero ainda, porque eu acho que esse stop aqui não é ainda bem colocado, né? Não quer dizer que seja bem colocado. Essa compra aqui também não é o que eu gosto de fazer, é só uma volta para a tendência, ainda não é o que eu quero fazer, não tem muitos sinais diferentes de que possa ser uma entrada. Mas se você gosta, quer entrar, não acho ruim, tá? Botaria pelo menos stop aqui nos 27,15 ou a mais abaixo aqui nos 26,50, certo? Que daí já fica abaixo da média de 200, que daí eu acho bem mais seguro, certo, pessoal? Eu não vou fazer, eu não quero fazer. Se tu já tá comprado, segura, tá ótimo, né? Tá indo bem pro teu lado aqui. Vamos dar uma olhada em Taesa, já que eu falei, que ele também fez um movimento assim, também estava com esse movimento aqui vamos lá, né, a Taesa estava nessa lateralização, a gente viu quando chegou nesse fundo, começou a fazer um movimento com mais força, começou a romper essa tendência aqui baixista dentro do canal de lateralização, a gente falou, cara, vamos comprar aqui, né, vamos comprar, por que não? Por que não comprar aqui depois de um candle com volume, por exemplo, né? Aí a gente botou a compra, ela pegou a nossa compra e voltou e começou a querer trabalhar acima das médias. A gente vê que a média aqui de 200, né, vou até deixar ela em highlight aqui para a gente ver, mais destacada, ela está realmente segurando na média, né, então ela está fazendo essa tendência de alta.
assim como uma tendência de alta tímida, né? Fundos ascendentes, né? Assim como a gente viu agora em ISA, né? O ponto positivo dela foi que a gente teve o fechamento dessas bandas de Bollinger, então ficou bem estreito, e depois a gente sabe que o que acontece? Quando o movimento é muito estreito, quando a banda de Bollinger está muito estreita, ela tende a se afastar, ou seja, aumenta a volatilidade e a gente tem um movimento que seja mais explosivo. E realmente ele aconteceu, que ele começou a ter um movimento mais explosivo, começou a abrir as bandas, foi um pouco frustrado aqui ontem, principalmente, né, mas com volume muito baixo. Agora vamos ver se ele vai continuar querendo andar devagar ou se vai querer me dar pelo menos uma parcial logo, né? Aqui a gente tem bem desenhado aqui também esse canal pouco inclinado, né? Enfim, depois de ISA, o que nós temos aqui? A gente vai ter YouTube, né? YouTube, tá, Unibanco, uma ação do índice financeiro, muito bom. Talvez para mim aí de fundamento, uma das melhores do nosso índice, né, da vida aí. Eu gosto muito do papel, mas não estou aqui para analisar isso, né? Infelizmente não estou aqui para analisar fundamentos ainda. Talvez um dia no futuro a gente possa ter uma área para isso também, aqui dentro da Cultus, certo? YouTube ela vem lateralizando aqui em 2025, né? Desde maio de 2025. Se for pegar um tempo maior aqui, ela está numa tendência de alta desde o início de 2025, vem muito forte, mas lateralizando aqui num prazo menor e no final, metade de 2025 para frente, depois começou a subir de novo, como a gente viu aqui muitas ações a partir de outubro, principalmente, começou a subir. Depois, quando entrou o fluxo estrangeiro aqui início do ano, ela teve esse movimento mais forte, né, altista aqui, voltou, fez o que seria quase um topo duplo aqui, que eu já falei para vocês que eu não considero topo duplo, porque eu prefiro ter os topos realmente mais alinhados, mas dá para se considerar quase um topo duplo se tu quiser. O que ela está me dizendo aqui, na verdade? Que ela perdeu força, né? Ela não está mais fazendo esse movimento altista, ela fez um topo menor que o topo anterior, então já me sinaliza falta de força altista, começou realmente a cair. Quando rompe aqui os fundos, né, anteriores, aí a gente já tem um cenário pior para ela. Ela foi, segurou aqui na média de 200, voltou, testou de novo o suporte que era resistência, né, pessoal? Voltou de novo aqui embaixo, fez aqui um que poderia aqui sim ser um fundo duplo, uma tendência secundária aqui de queda, né? Se isso aqui fosse uma tendência secundária de queda, isso aqui pode ser um fundo duplo, e aí a gente teria a replicação disso aqui para cima. Jamais faria essa, quer dizer, jamais não, né? Mas não fiz essa compra, não estava de olho na compra, estava achando até mais venda do que compra em YouTube. Mas aqui esse rompimento, né? Se tivesse um rompimento aqui com mais volume, talvez nesses candles que a gente está vendo, até eu poderia ter comprado, né? Aqui poderia ter sido uma compra com stop aqui. Por quê? Se isso aqui eu falei para vocês que é um fundo duplo, o que o fundo duplo faz? Ele replica a altura do fundo, né? A partir do suporte ali, da resistência, no caso, que teria dado agora aqui o alvo, né? Então, quem já me conhece já sabe que eu não faria essa compra também, porque o alvo está a menos da minha distância de risco-retorno, né? Eu trabalho sempre com risco aqui de pelo menos 2 para 1 aqui de média, né? Então, eu tenho 1,5 para fazer parcial e 2,5 de saída. Então, para mim não daria, tá? Para mim não daria, eu gosto de isso para... Por que eu faço isso? Vamos lá, né, pessoal? Eu tenho sempre esse cuidado matemático, digamos assim, né? Eu tenho meu sistema de trading é muito baseado em estatística, né? Probabilidade, e isso aqui tudo ajuda nas minhas estatísticas, certo? Para garantir que eu vou ganhar, né, pessoal? E como eu falo, eu gosto muito do meu dinheiro, eu só vou entrar nas ações que realmente me desenham certo, né? Que me dá uma entrada mais certeira para que eu ganhe mais do que perca e ganhe o quanto antes também, né? Nesse momento aqui, YouTube não tem nada a se fazer, a gente viu que ela perdeu o volume, né? Vem perdendo bastante volume aqui, está abaixo das médias, já está bem esticada aqui nesse movimento aqui, que já é um movimento altista. A gente viu aqui que talvez pode começar a ter um retorno, né? Ter uma queda aqui, uma recuperação pelo menos. Se a gente for querer ver, não vou nem contar ondas de Elliott, porque eu não considero onda de Elliott aqui, mas
Se tu fosse querer dizer que é a onda de Elliott, aqui a gente teria uma primeira onda, aí vem a segunda onda corretiva, que está muito curta para ser, por isso que eu digo que não é, e aqui a onda 3, pelo menos o tamanho da onda 1, mas deveria ser até maior, tá? O que me diz que talvez possa ter um movimento de queda? Um candle, né? Aqui sim, quase uma estrela cadente aqui e tal, esse padrão baixista aqui de candle, né? Aqui de novo, um candle que tentou subir, o comprador tentou colocar para cima, o vendedor empurrou para baixo. Falta volume para confirmar, então também não gosto muito de olhar um candle sem volume. De qualquer forma, vamos ver se ele volta, se ele vem testar aqui esse nosso suporte agora, né? Ver como ele testa. E aqui, quem sabe, a gente possa sim comprar daí com um risco-retorno melhor e para tentar levar até os topos daí, né? Se Deus quiser, até lá, o índice financeiro vai estar andando, certo? JBS. Deixa eu tirar esses estudos aqui que a gente tem. Vamos olhar ela com mais longo prazo, porque faz tempo que a gente não olha ela, certo? Então, JBS vem numa lateralização gigantesca aqui, né? Desde 2025, ela, ao contrário de muitos papéis da nossa bolsa, que 2025 foi, ou o 2025 inteiro, ou pelo menos a metade de 2025, o segundo semestre de 2025 foi um movimento altista. Aqui não, né? JBS a gente vê que ele veio bem lateralizado aqui. Se eu quiser, eu posso desenhar, inclusive, aqui um topo e um fundo, né? Aí daqui dá para fazer esse fundo intermediário aqui também, certo? Vou deixar aqui para que a gente possa ver um pouquinho mais de perto o que eu estou falando, tá? É muita linha, certo? Mas a gente consegue ver que ela veio nessa lateralização, um range até certo ponto aqui de 30% aqui, 25%, né? Dependendo de que ótica está olhando, se é de alto ou de baixo. Mas aqui nesse range aqui de entre 83 e 63, né? De R$20 aqui da ação. Dentro dessa lateralização, a gente vê aqui no final, a partir de novembro, a gente começa a ver sim uma tendência de alta, daí tímida, né? Que a gente pode começar a querer desenhar aqui. Aí vamos vamos deixar essa linha aqui para tentar deixar um pouco mais visível para a gente. A gente começa a ver que ele começa a subir, chega de novo no topo do canal, não consegue ganhar, né? Tenta ganhar aqui, não consegue. E aí devolve, segura de novo, vem testar de novo o LTA, dessa vez sem sucesso, né, pessoal? Tentou ganhar, já perdeu. O que tinha junto no LTA? Média móvel de 200 que estava lateralizada, acabou rompendo aqui, né, no movimento forte de queda. E aqui, pessoal, aqui sim a gente tem daí nesse movimento mais recente aqui, a partir de abril, né, como muitos a gente tem visto. Aqui a gente tem então uma formação de uma LTB, né, um topo, segundo topo, e aí aqui a confirmação da LTB quando testa e perde. A parte boa, pessoal, a parte boa é que quando chegou aqui junho, ela começou a lateralizar, então essa LTB foi rompida numa lateralização, né? De novo, como eu falo, pode ser uma acumulação aqui no fundo, né, pessoal? Ou o nome que vocês quiserem dar. Vou colocar as linhas aqui mais acertadas e vou tirar essas outras para a gente não se confundir, certo? E vamos ver como é que ela vai andando, como é que ela vai se comportar, certo? A parte boa quer dizer, a parte ruim, primeiro, é que essa lateralização tem pouco volume, né? A gente pode ver aqui os volumes muito baixos da JBS. A parte boa é que os volumes maiores ainda são os candles de compra, né? Ou seja, o comprador, quando vem, ele consegue colocar o preço para cima até, né? Gostaria de ver um volume maior ainda que os volumes anteriores, rompendo essa nossa região de 63,70 ou 64,30 aqui, talvez, né? Vamos trazer mais para cima aqui para a gente ver bem certinho onde é que eu gostaria de ver. 64,28, tá? Teria que ter volume. Olhando os outros indicadores aqui, a gente vê que o momentum tá
autista, né? Vamos desenhar aqui essa linha aqui no Momentum aqui pra gente ver. A gente vê que ele até tá querendo ser autista, mas pouco inclinado, né, pessoal? Não tá daquela coisa que eu gostaria de ver, bonita assim. Aqui, talvez vamos tentar ver mais de baixo. Desde aqui, desse momento, desde esse fundo aqui, ele começou a ter um momento mais autista, começou, talvez, olhando assim, até pode ser que sim, tá, pessoal? Eu não gosto ainda de analisar dessa forma, mas a gente vê que aqui, realmente, nesse momento aqui, ele também começou a ter o cruzamento da MACD pela linha de sinal, que também é um sinal positivo, né? Um sinal antecedente de movimento, né? E começou a se distanciar também aqui, né? A gente vê que o histograma começa a aumentar, né? Agora já não está mais tão alto, o que corrobora com a visão de que essa lateralização aqui está um pouquinho mais fraca. De novo, né, pessoal? O que olhar esses outros indicadores está me dizendo? Que se eu fosse escolher um lado, eu ia escolher para cima, certo? Se eu tivesse que escolher uma compra ou uma venda em JBS, eu escolheria uma compra. Vou comprar aqui? Não vou comprar, né, pessoal? Ainda não vou comprar porque ele está muito lateralizado, a gente vê que as médias estão apontando para o lado, né? Não estão apontando para o lado nenhum. A média de 200 ainda está muito longe. Se eu fosse querer comprar esse rompimento aqui, eu ia tentar fazer... o meu stop ia ter que ficar curto dentro dessa região de lateralização, que pode ser estopada a qualquer momento, para eu conseguir ter um ganho abaixo da média móvel de 200 ainda e pegar como se fosse um movimento de retorno à média, né? Que daí eu não quero que ele rompa a média, não quero que ele suba, eu só quero um movimento de retorno à média que depois ele pode continuar caindo, né? Agora, não vou fazer nada, ficar de olho aqui, ver como é que ela sai dessa lateralização, se começa a aumentar o volume. Vou até marcar ela aqui, JBS S32, nas minhas ações para analisar, mas ainda nada a se fazer, né, pessoal? Depois temos JHSF que a gente tinha visto uma compra, mas que também eu não vou colocar para a gente na nossa recomendações, porque foi de antes, né, pessoal? E ainda bem, né? Pô, porque lateralizou aqui e tá vindo para dar o stop, pessoal. Poxa, que tristeza. Ainda mais que a gente viu que JHSF, para quem não conhece, é uma construtora, tá dentro do setor de imobiliário e a gente viu como é que tá o setor imobiliário, né? O setor imobiliário não tá bom, não tá dos melhores. Tá perdendo mínimas, né? Mínimas não, perdendo suporte, que nem a gente viu, perdendo com força. Então, prospecto aqui daqui para frente para JHSF não está muito bom, né, pessoal? Mas por que nós tínhamos comprado? Porque ela está numa tendência de alta desde 2025. Foi um dos poucos papéis que a gente já viu aqui também que não perdeu uma tendência de alta, né? Segue nessa tendência, né? Se for querer desenhar aqui, temos um canal também, né? Temos um canal, tivemos rompimento de canal, né? Depois esse rompimento do canal voltou, começou a lateralizar, vai querer buscar aqui realmente o que? Esse canal, esse LTA aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer. Espero que ele segure dentro aqui, que não perca essa mínima, tá? Entre 10 e 3 aqui. Na verdade, nosso stop está em 9, estaria 9,90 aí. Cadê ela aqui agora? Perdi. Nós estaria aqui em 9,98, aqui 9,97, tá? Um pouquinho abaixo de 10,03. Para ter a segurança também dos números cheios, isso eu não sei se é superstição ou não, mas funciona, tá, pessoal? Enfim, se perder aqui, talvez vai ser estopado, mas eu gostaria de ver pelo menos ela lateralizando. O que ela está me indicando? Que provavelmente vai tentar testar de novo essa LTA aqui, que ela tem testado bastante, né? Gostaria até que nem chegasse a testar e já voltasse a subir. Não é isso que tem me indicado. Olha o candle que ela deixou hoje. Deixou um candle com volume forte de queda, chegando nessa região aqui de topos anteriores, né? Então, se eu fosse querer desenhar um canal de lateralização aqui, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu deixar essas linhas aqui menos visíveis para a gente não se confundir, né? E vamos colocar aqui o que eu quero colocar agora, que seria
essa lateralização aqui mais de curto prazo, né, desse último mês, que ela vem lateralizando. Não rompendo isso aqui, para mim já seria muito bom, né? Que aí não chega nem perto do meu stop aqui, pelo menos. Vocês deram sorte que não pegaram ainda o programa em que eu recomendei, então sintam-se abençoados por isso, pessoal. Certo? Agora, o que eu vejo? Eu não vejo nada no papel. Se eu fosse fazer alguma coisa, estou vendo um pouco mais negativo, até pelo índice imobiliário tá para baixo, né? Esperaria pelo menos perder aqui os 10,03. E aí, se fosse para venda, eu teria que perder forte aqui essa resistência, esse suporte. Não é nem resistência nem suporte, essa é a linha de tendência de alta, pessoal. É isso que eu gostaria de ver ela perder de verdade para a venda. Ainda quero estar comprado em JHSF, né? Talvez se ela me der um outro sinal mais para frente, a gente possa entrar aqui, né? E aí todo mundo junto, abraçado, e se der ruim, vai dar ruim para todo mundo. Espero que não. Depois de JHSF, Kepler, do nosso querido agro, que, apesar de querido, ruim, né, pessoal? A gente vê que Kepler tem também, tem sido bem mais forte que o índice do agro, né? Acho que eu até já comentei isso com vocês. Uma das poucas ações que seguraram bem, né? Ela veio desde 2018 aqui numa alta bem forte. Vamos tentar ver se eu consigo não deixar tão pequeno. Não vai dar, pessoal, tá? Acreditem em mim aqui, então conseguem ver aqui que aqui tem desde 2018 ela vem subindo, acho que dá para ver, né? Dá para ver bem. Porém, né, desde 2022 aqui, a pandemia, tudo, ela começou a lateralizar. Ela veio, perdeu, fez um fundo mais embaixo que perdeu, que seria essa tendência aqui de alta, tá? Não vou nem desenhar para a gente não perder tempo com isso, que não é importante para agora. E aí, a partir de 2023, ela começou a lateralizar num canal mais estreito e mais ao topo, né? Que é muito bom frente ao que a gente viu do índice do agro, né? O índice do agro só derreteu, só caiu, e a gente vê uma ação dentro do agro que tem segurado. O setor como um todo não está bom, mas a gente vê que dentro do setor ela está bem resiliente, né? Ela vem aqui lateralizando, tentou vencer os topos de novo, segurou forte aqui em 2024, 2025 perdeu esse fundo aqui, né? Mas voltou a lateralizar numa região mais embaixo. Quando voltou a ter fluxo para o Brasil, né? Quando a gente começou a ter uma alegria mais para o Brasil, pensando, poxa, teremos quedas de juro, teremos melhoria pela frente, né? Final de outubro aqui, a gente viu que ela subiu forte, subiu rápido, né? Bastante volume entrou aqui também, deve ter sido talvez algum institucional entrando e tal, comprando, porque é uma ação que é muito vista, né? Também dentro do agro. Mas já não conseguiu vencer aqui essa região de topos anteriores, né? A gente vê como é forte, como ela também respeita, né? Começou a lateralizar de novo aqui em cima, aqui tentando fazer sim uma tendência de alta aqui, né? Mais um prazo, não chegou a ser bem uma tendência de alta, tá? Mas enfim, tentando aqui, a gente vê que ela está fazendo topos maiores, fundos maiores aqui. Quando tentou romper, não conseguiu, e aqui no dia 12 de fevereiro teve provavelmente foi alguma notícia, né? Não sei o que aconteceu com ela aqui, ela teve esse candle, que a gente pode chegar mais próximo já para ver como o candle foi feio aqui, né? Ela chegou, no dia que ela chegou a cair 12%, aí voltou, lateralizou de novo, no outro dia aqui já caiu de novo mais 5, 6%, e aí abriu com gap de 20% aqui, certo? Desde então, tentou segurar aqui nessa região aqui que a gente já viu que ela brigou aqui, que foi um suporte bem importante aqui por mais de um ano, certo? Ela perdeu tentou segurar acima disso, acabou perdendo, e aí quando perdeu, aqui sim, né, pessoal? Aqui sim a gente tem daí sim uma LTB que a gente consegue traçar bem. Espero que a gente consiga traçar bem, tá? Essa LTB aqui, né? Então a gente vê que ela tem caído, cai, recupera aqui no tempo, né? Olha só para te ver como falta força. Ela não, quando ela faz a correção, ela corrige no tempo, não corrige em preço, ela não chega a subir. Já abriu de novo aqui com gap, né? Botando força para baixo aqui,
cai forte, corrige no tempo de novo, lateraliza, já cai mais forte de novo, e aqui parou um pouco essa ideia de lateralizar no tempo, né? Ela chegou a subir, ela chegou a corrigir aqui, a partir de junho, né? Junho a gente vê que está começando a mudar um pouco o cenário, né? A parte boa é essa. Mas chegou a romper, né? Chegou a romper essa LTB aqui, final de junho. Infelizmente, início de julho, agora ela volta a cair com força. O volume ainda está pouco expressivo para eu querer fazer alguma coisa em Kepler, né? Gostaria de ter volumes mais altos aqui se eu fosse querer vender. Mas se eu for fazer alguma coisa com Kepler, eu vou vender, mas não quero vender agora. A gente está com um risco de retorno aqui muito alto, ou seja, se fosse querer vender, eu teria que vender só perdendo essa mínima aqui, certo? O stop teria que ficar só acima desse topo aqui, nós estamos falando aqui de um stop de 10%, ou seja, eu teria que levar a ação mais um monte para baixo, não quero ver isso. A gente está, talvez, o que seria mais bonito para a gente, até, em vez de eu querer vender ela, é ver ela segurar aqui nessa região aqui desse fundo anterior, que poderia ser quase um pivô, né? E ver pelo menos lateralizar um pouco aqui, eu não quero ver cair mais, chega. É uma ação que é resiliente, infelizmente o setor não está ajudando, pessoal. Depois de Kepler, a gente vai olhar Klabin. A gente olhou Klabin um tempo atrás aí, né, por causa de uma solicitação. Até parei de ver se o pessoal estava solicitando alguma coisa. Pessoal, se vocês tiverem solicitações, deixem aqui nos comentários, manda por WhatsApp. Quem é meu conhecido aí, que sabe que tem meus contatos aí em diversos grupos, pode mandar por WhatsApp, sinta-se à vontade. Eu venho aqui e falo. Se vocês quiserem permanecer anônimos, também é só falar que não tem problema, pessoal. Certo? Klabin, a gente estava vendo que ela estava lateralizando, né? Ela continua a lateralização. A gente tem aqui as bandas de Bollinger comprimindo, o que é um ótimo sinal. Finalmente, a gente está vendo um sinal um pouco menos pior para a Klabin, né? Porém, ainda está dando essa tendência de baixa. O que eu quero ver? Eu quero ver essa lateralização aqui até ela romper essa tendência de baixa, ou que aí seria lindo, né, pessoal? A gente vê o tal do gap de quebra aqui, né? Já abrir acima da LTB, acima desses topos anteriores, dessa lateralização aqui. Por exemplo, abrindo aqui já nos 17,37, com força, pegando volume. Aí ia ser bonito, né, pessoal? A gente vê que dos indicadores antecedentes, que vão querer me dizer para que lado talvez ela possa ir no próximo movimento depois dessa lateralização, ela está me indicando que o MACD está positivo, né? A gente tem um histograma aqui aumentando, né? Se a gente for ver aqui, vamos chegar mais próximo aqui, certo? A gente tem um histograma aqui aumentando, que é muito bom, ou seja, a linha de sinal está se distanciando, está ficando positiva. Então, é um sinal de que pode ser para cima. A gente tem um rompimento aqui do momentum dela, né? A gente vinha aqui com uma tendência aqui de queda aqui no momentum, ela rompeu isso e agora já está acima de zero. A gente gostaria de ver ela fazendo aqui, subindo acima de topos anteriores, né? Para a gente ter um momentum crescente mesmo, né? Uma tendência de momentum positiva. E também o ABV aqui, né? O ABV a gente vê que parece estar bem largado, gostaria de ver um pouco mais de força no ABV, certo? Mas tudo isso está me indicando o quê? Que se fosse algum movimento, vai ser para cima, né? Então, se a gente começa a juntar todos os fatores, o que Klabin está me dizendo? Klabin está me dizendo que ela está prestes a ter um movimento mais explosivo, porque a gente está vendo aqui as bandas de Bollinger bem fechadas. O volume está começando a querer crescer um pouquinho, né? E os indicadores antecedentes estão indicando que talvez esse movimento possa ser para cima. Ela ainda tem que romper a LTB e essa resistência que temos aqui em 17,26, que aí sim, pessoal, aí é compra no papel, tá? Se você quiser antecipar esse movimento e quiser já deixar essa compra engatilhada, eu vou te julgar um pouco, óbvio, né? Porque eu acho que tu está sendo precoce, eu acho que não precisa, certo? Eu acho que é um movimento que pode ser abrir aqui, vir pegar e aí de repente voltar para lateralizar, porque pode vir sem volume, alguma coisa nesse sentido.
E também a gente tem essa, outra coisa que me assusta é a média móvel aqui de 200, muito próxima, né, da entrada. Mas se vier com o movimento aqui com as bandas de Bollinger abrindo, eu vou até ignorar um pouco a média móvel de 200, dependendo como vier, eu posso até querer fazer essa compra. Vou colocar a clabinha aqui nos meus papéis a serem observados, né, para ver como é que ela vai chegar na LTB, pessoal. Depois de Klabin Lave, do índice imobiliário, que a gente viu, né, que felizmente o índice imobiliário estava caindo, a gente vê que Lave também, né, está caindo aqui, seguindo o nosso movimento de queda. Aqui sim, né, a gente tinha até colocado aqui quando a gente fez essa análise que poderia ser uma segunda perna aqui de uma terceira onda de Elliott aqui. Mas vamos lá, né? Lave estava vindo muito forte, é uma ação dentro da construção civil que estava muito bem em 2025. Felizmente, em 2026 ela começou a ter um movimento de queda, uma queda forte, e aqui ela fez essa tendência de baixa, né? Nesse segundo topo aqui, então tem um topo, faz um fundo mais baixo, volta a fazer um topo mais baixo também, um topo descendente. A união desses dois topos, como vocês já bem devem saber, forma-se uma LTB, que é confirmada no terceiro toque, que foi aqui justamente início de julho, né? Então, o que ela fez? Ela tocou aqui, ela confirmou. Se rompesse, estava descaracterizada, né? Porém, ela segurou muito bem aqui, segurado, né? A gente pode ver que ela veio com volume e devolveu com mais volume ainda. Seguindo a tendência de baixa, quis de novo testar aqui e ontem e hoje já tem bastante movimento já mais expressivo, né? Corpos maiores aqui de queda, se distanciando já da LTB que a gente tem, certo? Aqui eu poderia até ter vendido, certo? Aqui, assim, ó, por exemplo, estaria lindo aqui para vender ontem, no início de hoje, na verdade, né? Estaria lindo, por quê? Porque a gente teria aqui justamente um stop mais curto, né? Alvos também mais curto. Dois problemas que eu vejo nessa venda. O primeiro, o volume baixo que a gente tem, né? Eu gostaria que esse candle aqui tivesse tido um volume bem mais forte, bem acima da média, certo? Que aí me daria mais vontade de entrar. E o segundo, essa região de fundos aqui, né? Testado já 2 vezes aqui, que pode ser um lugar que vai segurar a ação, certo? Então, seriam as duas coisas que me fariam repensar essa venda aqui, né? Ou dois motivos do porquê eu não faria essa venda, tá? Já para deixar explicado para vocês, essa venda eu não faria porque faltou volume para mim, principalmente, e 2, porque a gente tem uma região aqui forte de segurar, e 3, né, pessoal, que é aquela coisa que eu sempre falo para vocês, eu já tô com a minha carteira bem cheia, digamos assim. O que eu faço? E o que eu vou sugerir para você, quando estiver no site, lá vai estar mais bem explicado. A ideia aqui é que vocês tenham um patrimônio separado, né, um percentual do teu dinheiro separado para fazer swing trade, uma parte do seu capital. A ideia aqui não é ter ganhos expressivos, é ganhar só bem mais do que a Selic, obviamente, né, acima do CDI, acima da Selic, mas com responsabilidade. Então, como a gente vai ter um capital limitado, a gente não vai poder ficar comprando tudo que é ação, certo? Talvez tu consiga trabalhar com alavancagem, alguma coisa, até tu pode um pouco mais, mas eu não vou partir desse preceito, porque vai ter gente aqui acompanhando que não tem alavancagem, que não tem margem para trabalhar com isso, então é só o dinheiro que tem. Esse patrimônio, então, a gente vai ter que cuidar para ter no máximo 5, 6, 8 posições. Então, se eu já tenho 5 ou 6 posições, eu não posso colocar mais posições, né? Ou se essas 5 posições já me preenchem todo o capital que eu teria, também não posso colocar mais posições. Isso tudo a gente vai ser cuidado no site, né? Então, para cada um de vocês, para o seu patrimônio que você tiver, vai estar sendo indicada a quantidade certa para entrar nas posições, para que se tire o retorno esperado, para que caiba na tua mão, né? Para que caiba dentro do teu orçamento também, ter todas as nossas recomendações e assim a gente conseguir ter o ganho esperado estatístico que a gente tem, né? Certo? Vamos então continuar. Depois de lave a gente tem leve 3, né? Metal leve. Metal leve do setor das indústrias, que não mostrou muita coisa para a gente ontem, hoje também não andou muito, mas metal leve a gente vê que está nas máximas, né? Tem lateralizado nas máximas aqui esse ano.
Se a gente fosse querer ver aqui dentro dessa lateralização, aqui existe sim uma tendênciazinha de alta aqui que chegou a ser rompida, né? Uma tendênciazinha aqui dentro da alta. E aqui ela começou a lateralizar de verdade dentro desse range, né? A partir de fevereiro. Nossa, quem diria, né? Fevereiro, o que será que aconteceu em fevereiro? Final de fevereiro. Então tá aqui lateralizando nesse range aqui de 8%, né? Tentou fugir 2 vezes aqui para engatar uma alta. Aqui, pessoal, aqui eu te digo que eu só não entraria aqui também por um motivo de stop tá muito longo, né? O stop tá aqui embaixo, mas aqui também me motivaria a tentar entrar, né? Aqui caiu, voltou, segurou, tá ainda segurando esses patamares e é o que a gente está vendo agora, né, pessoal? Ele até está trabalhando aqui agora num rangezinho menor, né? A partir de junho aqui, a gente vê que ela está trabalhando dentro desse range menor. O que começa a ser melhor para a gente querer procurar stops mais curtos, certo? E aqui a gente está vendo já um movimento para querer perder esse fundo aqui, né? Quando é que ele vai perder mesmo? Só quando, para mim, perder esses fundos aqui, né? Essas mínimas aqui desses dois candles, tá? Problema, média de 200, né? Média de 200. Segundo problema, a maçã que está muito forte. Aí eu vou vender em cima da cara de 200? Também não. Vamos ver como é que ela chega aqui, se ela se comporta. Eu acho que ela vai segurar também na média de 200, é o que a força tem me dito e é o que, vamos ver aqui se o histórico dela também me diz isso. Não, o histórico ela passa para cima e para baixo e vai lateralizando ao redor aqui nos últimos meses, né? Mas não quero fazer nada nela também, tá, pessoal? Log G3. Log G3 aqui a gente chegou a ver. Vamos lá, né, pessoal? Vamos lá. Log G3 aqui, essa aqui até tá legal de ver. Se a gente for olhar depois no semanal aqui, dá para ver mais coisas. Mas enfim, ela veio lateralizando aqui, né? Desde 2023. Num range alto também, né? Mas aqui ela fez uma alta, que seria talvez um triângulo, porque ela vai fazendo topos mais altos, fundos mais altos, batendo em topos aqui sempre nessa resistência, sempre segurando, acabou rompendo para baixo, veio de novo, testou de novo o suporte mais embaixo, e a partir aqui de 2025, como a gente tem visto, ela começou a engatar uma tendência de alta, certo? Principalmente no final aqui de 2025, né, depois de outubro, como muitas outras ações, ela tem uma alta ainda mais acentuada, chegando em 2026, e aí começou a lateralizar aqui, né, pessoal? Numa região de topos anteriores, né? Aqui, ela começou a lateralizar. Aqui, talvez um movimento de distribuição ou acumulação, que quer que seja, mas é aquela troca de posições, né? Os que ganharam muito dinheiro começam a sair, aqueles que querem pegar movimento de novo estão entrando, né? É isso que acontece nesses momentos de lateralização. Então, começou a lateralizar, tentou perder aqui no final de maio, não conseguiu, em junho voltou a subir, certo? E aqui, pessoal, aqui a gente teve uma coisa que foi, para mim, certo? Para mim, aquele movimento assim, que realmente me dá vontade de comprar, certo? Que foi o quê? É um candle aqui com volume acima da média, certo? E aí depois no outro dia ele abriu com um gap de quebra que eu gosto, que eu falo para vocês que eu gosto, certo? E aí se eu ia tentar aquela boa e velha pescaria, né? Se ela voltasse aqui para próximo, eu ia tentar fazer essa compra. Por que não comprar aqui? Porque já fica um risco-retorno muito alto. Esse stop aqui nesse meio já é bem arriscado, certo? Eu só arriscaria por quê? Por causa justamente desse volume mais alto aqui, desse gap de quebra que eu tenho mais confiança nele, né? Aí eu arriscaria assim um stop um pouco não tão bem colocado, certo? O que aconteceu? A gente viu que começou a entrar mais volume também, né? Se vocês repararem o volume desde o início do ano, comparado com o volume que começou a entrar em junho aqui, ó, a gente pode ver que tem alguma coisa que aconteceu, né? Alguém se interessou pelo papel, mas infelizmente ele fez um movimento, chegou aqui até onde seria talvez próximo da nossa parcial, se nós tivéssemos entrado, já voltou, e aí começou a lateralizar também aqui, e nos últimos 2 dias começou a cair, certo?
perdendo a média de 200, a gente vendo que as bandas de Bollinger voltaram a ser mais neutras, né, porque aqui elas tiveram uma expansão bem grande por causa desse gap, por causa desses volumes aqui. Vamos ver como é que se ela volta aqui, né? Se ela volta para essa região aqui, que era uma resistência, que agora é um suporte, vamos ver como é que ela segura. Eu gostaria de ver ela voltar. E aí aqui talvez até eu veja alguma entrada. Mas teria que ver como ela chega e como ela chega, né, pessoal? Depois de log G3, vamos ver lojas Renner. Lojas Renner do setor de consumo também, né? Vamos olhar no semanal, porque aqui tem bastante história, né? Semanal a gente vê a Lojas Renner, a gente vê assim que muito tempo, né, ela foi uma queridinha do setor de consumo, todo mundo gostava dela e com todos os motivos bons, né? Diferente de Magalu, por exemplo, que era queridinha, mas não era tão bem preparada, assim, poxa, a gestão da Lojas Renner é muito boa, as Lojas Renner estavam fazendo uma expansão bem comedida, tava fazendo, o negócio estava sendo muito bem gerido, ponto, é isso que a gente tem que saber daqui, certo? E a gente vê que realmente, né, desde 2008 aqui, ela vem numa crescente, certo? Aí 2014 ela vem subindo mais ainda, né? A gente vê alta aqui, isso aqui é o semanal, tá, pessoal? Até que a gente chega na época da pandemia aqui, que daí ela tem essa queda forte, e aí dali em diante ela perdeu um pouco impulso. Também tiveram algumas trocas de gestão, tivemos algumas mudanças lá dentro da Renner que o pessoal começou a já não olhar com tantos bons olhos assim para a empresa como um todo, certo? Então ela começou a lateralizar depois da pandemia, vem perdendo regiões e começa a trabalhar, vem perdendo suportes, trabalha, lateraliza, né? Lateraliza, perdeu, começou a lateralizar mais embaixo, perdeu, começou a lateralizar bem, num range bem maior aqui desde 2023, vem lateralizando dentro desse range desde então, certo? O que acontece? A partir de, agora olhando um pouco mais para o micro, né? Ela veio aqui num canal de baixa. Nossa, por que não está pegando o que eu quero que pegue aqui? Vamos trazer mais de perto, estou muito longe aqui, aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Ela vem lateralizando nesse canal aqui, né? Esse aqui, né, não é um canal, é uma LTB, né? O canal está aqui. Ela veio lateralizando aqui nesse canal, conseguiu romper início do ano, certo? Voltou daí a trabalhar, agora sim, lateralizar num patamar acima dos patamares anteriores, que fazia uma vida que a gente não via muito isso, né? Então, aqui temos um sinal talvez mais positivo, né, de que ela começa a trabalhar aqui nesses patamares, mas infelizmente, né, deixa eu colocar esses outros fundos aqui também, para a gente dar uma olhada, é muita linha, porque não adianta, às vezes essas ações de consumo, elas são mais sujas, né, são gráficos sujos, não aqueles gráficos limpos que a gente gosta, que é bonito de operar, né. Mas enfim, o que a gente está vendo? A gente está vendo que ela está perdendo primeiro esse suporte aqui. Vamos ver como é que ela vai vir trabalhar aqui nesse outro suporte, né? Ela está vindo com como? Está vindo com candles fortes, né? Quero vender? Não. Por quê? Porque também são candles compridos, né? São dias longos aqui, Marubozu, quase Marubozu. Ou seja, meu stop está muito longo, o meu alvo não fica bem posicionado, então prefiro ver como ela chega primeiro nesse suporte aqui em 12,80, né? Nessa região aqui. E aí a gente pode repensar de novo em lojas Renner. Até agora prefiro não fazer nada, acho que ainda para baixo, acho que ela vai cair um pouco. E vamos ver se ela segura nesse suporte. Bom, pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma aqui para a gente ver. Eu acho que... tem algumas aqui. Acabei falando demais do nosso Honda, mas vamos olhar o que temos, que nós estava de olho, tá, pessoal? Estava de olho em açaí aqui. Vamos ver como é que tá. A açaí tava lateralizando, a gente viu aqui faz alguns programas para trás, ela estava lateralizando, né? Deixa eu tirar essa linha daqui que a gente consegue ver melhor. Ela veio lateralizando, um canal de baixa aqui no curto prazo dentro da lateralização, que foi rompido. Hoje a ideia aqui era ver se ela ia subir, pelo menos voltar a trabalhar aqui no topo anterior. Não, né? Pelo contrário, pessoal, tá voltando para o canal de queda. Hoje está botando um candle com um corpo um pouco maior, perdendo as médias.
está saindo da região de sobrecompra. Poxa, eu estava pensando até em comprar ela aqui, ou mais otimista aí para ver se ela subia. Não ia comprar porque estava muito longe de stops, né? Mas estava mais otimista com ela. Ela hoje me mostrou que não. É para eu estar procurando venda nela, né, pessoal? Mas enfim, a gente vê aqui que ela está saindo uma região de sobrevenda no estocástico, o que me mostra que é mais venda. A gente tem o histograma diminuindo, que já está para começar a anteceder, mas o MACD ainda está acima de zero e acima do sinal. A gente tem um momentum começando a apontar para baixo. Nada a se fazer aqui, né, na verdade, pessoal. Mas, em vez de ficar olhando para a compra, porém, contudo, entretanto, vamos tentar olhar para a venda. O ideal aqui, se ele tivesse um pouquinho mais de volume, deixa eu ver se caberia uma venda aqui e tentar chegar apenas no suporte. Não caberia venda aqui igual também, pessoal. Não caberia venda porque eu ia ter só minha parcial aqui. Talvez não daria, tá, pessoal? Só se eu não tivesse com nada muito no radar, ou não tivesse com muita ação na carteira, talvez aí daria bom, né, cara? No momento eu tô bem posicionado, a gente tá bem posicionado nas ações, vamos esperar elas dar alguma parcial, que esperamos que amanhã já tenhamos alguma, né? Edux, que a gente tinha falado, vamos ver como é que tá a Edux aqui. Nossa, Edux caiu, Edux, que a gente também estava vendo um rompimento, olha só, né, pessoal, como o mercado muda, né? Como o Brasil faz o mercado mudar. Em Edux a gente estava vendo um rompimento aqui dessa LTB. Ela estava acontecendo, né? Talvez vindo aqui, querendo justamente testar depois essa resistência, se fosse trabalhar acima. Aquele olhar otimista que eu gosto de ter, né? Eu gosto de ser um eterno otimista. Hoje, ela me mostra o contrário, né, pessoal? Ela volta de novo para dentro da LTB, certo? Um candle forte, bastante volume. Também, se nós for olhar aqui o estocástico também está me dizendo, hoje, aqui está até mais desenhado, está perdendo já a região de sobrecompra, que aí me indica a venda, né? Como eu já expliquei para vocês aqui, o estocástico a gente olha diferente do IFR. Eu gosto de olhar diferente do IFR e a leitura correta do estocástico é um pouco diferente do IFR. Momentum já está bem mais fraco do que própria açaí, né? Então, pessoal, Edux aqui tá feio o sinal, mas também, né, da mesma forma de açaí eu não vou vender porque não tem um risco-retorno positivo. Só olhar a Lupar, então, que pelo menos é um setor que era para ser mais defensivo. A Lupar segue lateralizando, não vou nem olhar. Eu acho que era isso, né, pessoal? Acho que era isso do que a gente estava olhando. Bom, já está quase uma hora aqui de programa. Eu queria agradecer a todos que vocês estão acompanhando. Se estão gostando, comentem. Se não estão gostando, me mandem sugestões. O que poderia melhorar, como vocês acham que o programa poderia ser melhor e mais benéfico para vocês. Acredito que até agora as nossas recomendações estão boas. Eu tenho visto também que está aumentando os views aqui no canal. Talvez vocês estejam comentando com alguém, estejam compartilhando, acho muito legal isso, ou talvez seja porque realmente minhas indicações estão sendo boas e vocês estão gostando. Espero que não seja só isso, né, pessoal? Espero que vocês estejam gostando do programa pelo todo também, por estarem aprendendo e porque a gente, assim, aos poucos também vai se conhecendo mais. Obrigado a todos por que ficaram até agora. Amanhã é um novo dia. Espero que com algumas parciais pra gente, né, pessoal? Um abraço e até mais.